E na hora da revelação, o Padre Mossi falou: tem uma pessoa à minha direita, eu estava à direita dele, e essa pessoa ela sofre de depressão profunda. Essa pessoa está muito triste e essa pessoa ela pensa em tirar a própria vida. E aí ele falou: você está sendo liberta. Liberta. Em nome de Jesus Isso. Cristo. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, vou contar hoje um testemunho incrível da ação do poder de Jesus. Eu até coloquei esse filme aí, né? O Filho de Deus, para tocar no fundo aí enquanto eu falo, né? Pra gente, enfim, e aí vendo, né? Entre aspas, né? Porque isso aqui é só um filme, obviamente, mas pra gente ir vendo aí o autor dos milagres que eu vou revelar nesse testemunho. Na verdade, eu vou só falar uma partezinha aqui do começo do vídeo, né, algumas coisas e tal, referente ao que aconteceu, mais ou menos. Só indicar o que aconteceu, né, nesse sentido assim. E vou colocar o vídeo da live, e aí vou deixar também o link aí embaixo da live, do canal, né, da igreja que eu fui, né. E aí lá eles têm, enfim, gravam vídeos e tudo, tem no canal no YouTube. Eu vou deixar o link da live, onde eu e minha esposa participamos para dar o testemunho. Vocês vão ver o testemunho diretamente da boca dela e alguma participação minha também, no caso, que foi uma live, né, que a gente participou para contar esse testemunho. Vou colocar o vídeo, né, assim que eu terminar de falar esse trecho do início, vou colocar o vídeo e vou deixar na descrição aí o link da live completa. E para vocês também entrarem aí no canal dele, se inscrever e verem outros testemunhos, inclusive, né? Porque hoje em dia a gente tem vivido uma época muito difícil, né? Que muita coisa ruim tem acontecido e tudo mais. E nesse sentido do testemunho que eu vou contar, que eu vou, né, deixar o vídeo aí para vocês, que minha esposa vai contar, é uma das coisas que mais tem acontecido ultimamente, né? Essa questão aí da pessoa se desfazer da sua própria vida, né? É triste, é muito triste, é uma coisa muito difícil. Inclusive a depressão é uma coisa muito difícil, que inclusive eu mesmo no começo eu não entendia muito bem, mas enfim. Vou deixar aí o vídeo para vocês verem, e a gente, né, a gente se apegando a Deus, a gente consegue resolver tudo. Graças a Deus, né? Jesus entrou com essa cura, né, na nossa vida, curando a minha esposa, foi maravilhoso. Vou deixar aí. E testemunho, né? A gente sempre tem, eu tô gravando esse vídeo porque é importante a gente deixar o testemunho para abrir o olho de algumas pessoas que já se veem sem esperança, né? Já se veem ali no limite mesmo. E a gente dá o testemunho, a gente deixar o testemunho para outras pessoas verem, ajuda bastante. É sempre bom a gente testemunhar, é sempre bom a gente pregar o amor, como eu falei no início, o amor e o poder de Cristo. É sempre importantíssimo a gente estar divulgando e informando nesse sentido, né, dando testemunho. E depois eu vou deixar uns testemunhos meus também aí no canal. Eu tenho trabalhado bastante, mas eu vou deixar, né, eu vou arrumar um tempo para deixar outros testemunhos que eu já vivi na minha vida. Vou deixar depois, posteriormente. Esse aqui, como é o mais importante, vai ser o primeiro do canal aí. Eu gostaria de dizer que não se apeguem, acho que nunca na vida, assim, né? Nunca. Eu particularmente, eu tenho isso pra mim, assim, de que a gente se preocupa tanto em jogar e apontar, né? E mostrar erros, olha o que ele tá fazendo e tal. Mas às vezes por trás daquele erro tem uma história, né? E às vezes na história tem até alguma coisa boa e tal, ou algum motivo de aquela pessoa tá até fazendo uma coisa ruim, enfim. Tudo bem que às vezes, né, coisas ruins, pessoas más, né, pessoas de má índole, que realmente têm um coração ruim, é difícil, né, é bem difícil e tal, e realmente devem ser julgadas, né, enfim. Mas eu gostaria de falar para não se apegar à religião, né? Principalmente nesse vídeo aqui e como eu falei agora há pouco, né? Na vida de modo geral, não se apegar tanto à religião. Claro que a gente sabe que tem algumas coisas aí, né, que o pessoal faz que chama de religião e tudo, e algumas igrejas que pregam coisas erradas. Isso é nítido, né? E tem várias. Mas determinadas coisas, por exemplo, criticar uma pessoa que é adventista do sétimo dia, ou criticar o pentecostal, ou criticar o da Assembleia, ou criticar o católico. Esse testemunho é de uma pessoa católica. Esse vídeo, eu sou católico, minha esposa também é católica, e a igreja que a gente foi é católica. Mas eu digo isso, né? Você que é evangélico que vai ver esse vídeo,
Não pense na igreja, não pense na religião, só pense em Jesus, sacou? Jesus fez porque ele é maravilhoso e ponto final. Ele ama todo mundo e, enfim, o Rodrigo Silva, inclusive, eu sigo o Rodrigo, é o mesmo nome meu, ele costuma falar bastante disso, questão de religião e de prédios, né? Teoricamente é só isso, é um prédio com um nome na fachada, mas pouco importa, sabe? Importa um pouquinho, assim, 1%, mas os outros 99% realmente não importa. O que importa é realmente você estar pregando a palavra de Jesus, o evangelho, de forma correta. Isso é o que importa. E a ação de Jesus, a ação de Deus na nossa vida vai ser independente de qual prédio você tá entrando, né? Com certeza. E às vezes até você na sua casa, se você ajoelhar e falar com ele, ele vai te atender e vai resolver. Muitas e muitas vezes pode ser dessa forma apenas. Apesar de congregar, né, ir para a igreja realmente também é muito bom, edifica a gente, dá uma força a mais. É bom também estar frequentando, mas se precisar do milagre em casa também, certamente Jesus faz, né? Que inclusive nesse sentido eu me lembro de um filme que eu já assisti várias vezes, é um filme que eu gosto bastante. Eu vou até deixar o nome, é Estigmata, o nome do filme. Lá no final ele fala uma coisa que eu não sei se que diz lá no filme, que é tirado enfim, das palavras do próprio Jesus, talvez não seja, mas é uma coisa muito boa de se ouvir, que é nesse sentido que eu falei, que diz que o reino de Deus está dentro de você, não em prédios de madeira e pedra, né? Até conclui assim: levante uma pedra e lá estarei, corte um pedaço de madeira e me encontrará. Para mim, eu entendo que significa que Jesus está em todo lugar, né? Ele está com você ali. Se você estiver com ele no coração, ao invés de um prédio de madeira ou pedra, se você estiver com ele no coração, ele vai estar com você no seu trabalho, na sua viagem. Enfim, você levanta um pedaço corta um pedaço de madeira ou levanta uma pedra e ali ele vai estar, porque ele vai estar com você em qualquer lugar, o tempo todo, né? Pois é, então é isso. Esse é um vídeo sobre o testemunho da minha esposa e meu também, porque eu vivi. E no começo, eu acho que eu vou até falar lá na live, durante a live eles me perguntam isso, eu falei que no começo eu não entendia bem. Inclusive, né, serve de alerta para você aí que não conhece a depressão e acha que é besteira. Em alguns casos, sim, em alguns casos a pessoa ela se auto intitula com depressão, ela se auto, como se diz, ela dá o seu próprio diagnóstico. Eu tenho depressão. E às vezes não vai ser só uma tristeza ou por um motivo ou outro, enfim, né? Mas não é a doença, depressão em si, né? Mas se for, o ideal é a gente não ficar testando, claro, né? Não é bom ficar testando, você não tá, sem saber, talvez esteja, né? E aí acontece muito, eu já conheço vários, minha esposa já conheceu também pessoas que deixaram de viver, né, daquela forma lá, eu não posso ficar falando porque o YouTube não gosta dessas coisas, porque outras pessoas influenciaram, sabe? Aí a pessoa já tá com a depressão, já tá lá no fundo do poço, aí uma outra pessoa vai e fala um monte de besteira. Enfim, a pessoa ela não resiste mesmo. A depressão ela é triste, ela causa uma tristeza terrível que não deveria estar ali, entendeu? A depressão ela causa uma tristeza inexplicável que nem sequer deveria existir. É uma tristeza sem motivo e tipo uma dor de dente piorada 1000 vezes, misturada com uma enxaqueca, só que convertida em tristeza. Essa é a doença. E aí a gente tem algumas formas de tentar procurar resolver, né? E a gente tentou várias, vocês vão ver aí, enfim. E aí foi Jesus que resolveu, porque as outras tentativas não deram certo. Remédio e tal não estava dando certo. Então é isso, segue no vídeo aí, muito obrigado por, né, assistir até aqui, o restante é o mais importante. Eu vou até editar porque tem umas partezinhas no início aí e tal, mas enfim, segue no vídeo aí. Que Deus abençoe você, sua família. Se você está vendo esse vídeo porque você está passando por esse problema, eu creio 100%, né, que Jesus ele ama todos de forma igual e o amor dele é incomparável, é imenso, é inexplicável, inclusive. Eu, sinceramente, nem entendo. E graças a Deus que o amor dele é dessa forma que a gente nem sequer consegue entender. Porque ele vem e entra com ação na nossa vida e resolve um problema que era horrível, terrível e que parecia sem solução. Graças a Deus a gente tem esse Deus maravilhoso, né? Enfim, é isso. Continue no vídeo aí. Muito obrigado por tudo. Se inscreve aí, deixa um comentário qualquer aí que a gente responde o mais rápido possível. Eu pessoalmente vou responder. E é isso. Que Deus abençoe você, toda a sua família. Que Deus te cure e te liberte de qualquer problema que por acaso você esteja enfrentando, né? Que você esteja passando. Tudo de bom. E até o próximo vídeo que eu vou contar meus testemunhos.
Tchau. E a do filho, quem vai atender é o Alexandre, que é meu outro filho. De repente, eu digo doutora pela voz. Ela falou assim, cadê o coágulo que estava aqui? O que tinha que ser feito já foi feito. Agora só um milagre de Deus. O Espírito falou, vou levar o teu filho. Eu falei com a esposa, vamos acender a vela de Pentecoste. A doutora, ela veio ao nosso encontro, só isso mais lindo. Ela falou, ela disse maravilhosa. Ela falou, ontem, 18 horas, a força renal do meu voltou. Eu falei, doutora, eu já sabia porque o Espírito Santo ontem, quando acendeu a vela de Pentecoste, nos deu essa graça de devolver nosso filho. Eu falei, vai pra... Boa noite. Mais uma vez, nós estamos aqui neste programa maravilhoso que nos remete a ver quão grande é as obras de Deus feitas em nossas vidas. Seja bem-vindo a você que nos acompanha. Já aproveita e já vai compartilhando este link deste programa, que hoje, com toda certeza, veio em encontro a cada um de nós. Um testemunho lindo que nós vamos presenciar hoje da Alessandra, né? Ela veio para testemunhar. Seja bem-vinda, Alessandra. Obrigada. Aqui está com ela o esposo dela, o Rodrigo. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado. E aqui a minha irmã de caminhada, Amém. a Gabi. Seja bem-vinda, Gabi. Obrigada, minha amada. E nesse testemunho de hoje, nós vamos falar sobre um testemunho de uma revelação que o nosso fundador proclamou em uma das suas missas que acontece aqui às quartas e quintas-feiras. Nós já sabemos que essa comunidade é agraciada por esse Deus maravilhoso e por esse Espírito Santo. Então hoje a Gabi vem nos testemunhar de algo que mudou a vida dela, de algo que transformou ela em uma nova mulher, em um novo ser humano e que deu uma nova vontade, não é isso, Gabi? De viver. Alessandra. É. E, Alessandra, você, como já havia nos contado, né? Você vai testemunhar hoje sobre a cura da sua depressão. Isso, Depressão essa que se iniciou aos 14 anos. exatamente. Conta pra gente um pouquinho de como tudo começou. Então, com 14 anos eu recebi o diagnóstico de depressão, né? Eu trabalhava em regime análogo à escravidão, então acredito que isso tenha desencadeado, né, essa depressão, tenha feito eu piorar, né? E eu já havia tentado suicídio com 14 anos, eu já tinha tentado. Só pra gente explicar um pouquinho ali para o público que nos assiste, você aos 14 anos já tinha essa depressão Isso, e você trabalhava em uma casa de família onde você vivenciava um trabalho escravo. isso, Então você acredita que essa sua vivência já foi desencadeando tudo isso? exatamente. Pode continuar, Alessandra. E então, né, eu já tinha tentado suicídio, graças a Deus, não aconteceu nada assim tão grave, né, não tive nenhum problema sério, né, nessa tentativa. E, né, depois de alguns anos, né, eu morava nessa casa e em 2018, quando eu tinha 18 anos, eu saí dessa casa, fui morar um tempo em Teresina e fiquei um ano em Teresina e vim para Brasília. Quando eu vim para Brasília, foi que eu conheci o Rodrigo, meu esposo. Sim. Alessandra, vamos só recapitulando. Então, aos 14 anos, você teve esse quadro, né? Já de Isso. depressão ali. Tentou contra a sua própria vida. Ali aos 14 anos. Morou nessa casa até os seus 18 anos. Isso, 4 anos. Que foi quando você saiu dessa casa. Você nos relatou que no período em que você saiu dessa casa, você foi para Teresina. Isso, Passou algum tempo ali em Teresina e então retornou a Brasília, exatamente. onde nesse tempo o Rodrigo apareceu na sua vida. Sim, Deus enviou ele para Deus mim. enviou ele para você. E quando você chegou em Brasília, em 2018, que você conheceu o Rodrigo nessa volta de Teresina, começou a trabalhar, Isso, eu comecei a trabalhar e aí eu conheci ele. E depois de pouco tempo que a gente estava junto, eu fui morar com ele. A gente
a princípio, morávamos na casa da mãe dele. Sim. E depois fomos morar sozinhos no Areal. Certo. E aí, como você nos relatou, você chegou em 2018, começou a trabalhar, mas em 2021 aconteceu algo na sua vida que mexeu muito com Isso. você. Foi. Depois a gente já estava um bom tempo juntos. Há 2 anos, né? Isso, há 3 3 anos. anos. Porque foi em 2017 que eu vim e tudo mais. E aí eu descobri a minha gravidez. E assim, eu ainda estava com depressão. Eu comecei a fazer o tratamento em 2020, né? E quando eu descobri essa gravidez, eu ainda estava com depressão, fazendo tratamento. Só que quando eu descobri essa gravidez, eu fiquei tão feliz que é como se a depressão tivesse chegado, ou como se o meu filho tivesse chegado e a depressão tivesse ido embora. Amém. E eu me senti muito feliz e eu comentei com meu esposo, olha, parece que esse filho chegou como uma cura, porque eu já não sentia mais tristeza. E aí, isso foi em novembro de 2021, e em janeiro de 2022 eu perdi. Aí veio a E perda, aí, foi um aborto espontâneo, foi um né? aborto espontâneo, e essa perda mexeu muito comigo, né? Porque eu já tinha me sentido muito feliz, né? E eu fiquei me perguntando, por que, Deus, por quê? Eu fiquei me sentindo muito mal, e depois dessa ocorrência, né, aconteceu de novo mais uma tentativa de suicídio. Então, Um tempo depois. em 2022, né? Lá em 2017, quando você veio, conheceu o Rodrigo, aí 2018, 2021 engravidou, Isso, aí perdeu o início, filho no início de 2022 Isso, e a perca desse filho te fez novamente tentar contra a sua própria vida. isso, E isso foi no início, então, de 2022. isso, em janeiro. E o que você fez para tentar tirar a sua vida? Então, depois de eu ter perdido meu filho, se passaram algumas semanas. Ainda não tinha terminado o mês de janeiro, eu perdi o meu filho dia 6, no dia 26, eu tentei tirar minha vida, né? Eu peguei todos os meus medicamentos antidepressivos que eu tomava, eram 10 cartelas ao todo, eu tomei mais de 100 comprimidos ao Meu todo. Deus. E aí o meu esposo, ele não estava em casa, e ele disse que sentia uma vontade de ir para casa, voltar para casa cedo. E quando ele chegou, eu estava bem mal, e ele tinha esquecido as chaves, eu não estava conseguindo me levantar para abrir a porta. Eu vi que ele estava lá, tinha chegado e queria entrar, né? Ele ficou desesperado porque ele viu ali, né, que a janela estava fechada, eu não atendia. Ele abriu e me viu lá, né? Eu estava bem fraca e eu estava bem ensanguentada porque eu né? Também cortou os pulsos. Isso, eu me cortei, né? E então eu estava ensanguentada e dopada dos remédios. E aí eu fui abrir a porta para ele. Assim que eu abri, eu caí. E aí ele me levou para a UPA. Alessandra, só te interrompendo um pouquinho para falar àqueles que nos assistem, se eles repararam na fala da Alessandra. O Rodrigo não tinha o hábito de voltar para casa naquele horário. Mas naquele dia, algo aconteceu e ele resolveu voltar mais cedo para casa. Então, já percebemos o quão grande é o amor e o cuidado de Deus com os filhos dele, com aqueles que ele ama de uma maneira especial e única. E você, com toda certeza, é amada por Deus. Então, dando sequência, você foi para o hospital. Ele te levou para a UPA. Foi, ele me levou para a UPA e aí eu fiquei internada, né? E no dia seguinte eu tive alta. Eu fiz a lavagem e aí eu tive alta e ele sempre do meu lado. Sempre, né? Ali tendo todo o cuidado. Às vezes eu despertava e eu via que ele estava sempre me observando, tendo assim todo o cuidado mesmo, sabe? E aí, né, o médico pediu para eu iniciar o tratamento,
né, tanto com psiquiatra como com psicólogo, que eu já tinha com psicólogo, mas aí eu precisei de um psiquiatra. E aí a gente retornou para casa, né, e aí depois aconteceu de novo, depois de algum tempo, porque eu tinha perdido meu filho, né, eu estava muito triste, eu tinha feito essa tentativa de suicídio, e alguns amigos começaram a se afastar de mim depois disso tudo. Por conta da depressão, eu tinha perdido meu filho, eu estava me sentindo muito mal. Então, assim, eu era aquela pessoa que estava aqui com os amigos, sorrindo, e aí do nada eu começava a chorar, eu ficava triste. Então, muitos se afastaram de mim, né? Muitos me acolheram, mas muitos também se afastaram. Pessoas assim que eu nunca imaginei que iriam, né, se afastar. Então, eu fiquei muito mal. Mas aquele que você mais precisava Sim, ele sempre estava esteve lá. do seu lado. E Primeiro foi Deus, que foi foi poupando e cuidando da sua vida. E isso. depois o Rodrigo, que Deus escolheu para estar do seu lado, te fortalecendo e te ajudando. Então, depois desses amigos que se foram, que se afastaram, você também apresentou novamente um novo quadro, né? Isso. Mas antes disso, teve um fato, né? Que você nos Sim. contou. Conte Teve um então. fato. Eu estava muito mal, eu vi que meus amigos estavam se afastando. E aí, um dia, quando eu ia trabalhar, sempre que eu ia trabalhar, eu tomava café antes. E aí, nesse dia, eu entrei na padaria para tomar café. E nessa padaria sempre estava tocando sertanejo, sempre estava, né? E nesse dia, que eu estava me sentindo muito mal, eu entrei na padaria e estava passando, né, um programa da missa. Na hora que eu entrei, o rapaz que estava pregando, ele falou: se você está se sentindo triste porque seus amigos se afastaram de você, lembre-se que Jesus sempre estará com você. Foi Amém. exatamente na hora que eu entrei. Amém. Gente, é muito lindo ver o mover de Deus nas nossas vidas. É lindo demais ver a maneira que Deus age, ainda que sutilmente, nos levando a ouvi-lo e a entender aquilo que Ele tem para cada um de nós. É preciso compreender tudo que Deus quer, tudo que Ele tem para a minha vida, para a sua vida. E hoje, vendo a Alessandra contar esses detalhes, isso verdadeiramente mexe com cada um de nós. Pois é assim que acontece todos os dias. Deus cuida de tudo nos mínimos detalhes. Só que a nossa correria, o nosso dia a dia, acaba que nós não vamos percebendo o mover e o agir dele. Então, é muito lindo mesmo, Alessandra, ver a maneira como Deus foi cuidando de tudo. Então, você nesse quadro de depressão, ainda assim trabalhando, entra nessa padaria e escuta essa frase. Que Sim. ainda que os seus amigos te abandonaram, foram embora, aquele que te ama, que cuida, nunca te deixará sozinha. Sim. Que é o próprio Deus, que é Jesus Cristo vivo e ressuscitado. E aí, Alessandra, como é que... E apesar de tudo isso, né, quando a gente tem depressão, a tristeza faz a gente esquecer de muitas coisas, inclusive, né, de um acontecimento desse. Então, devido ao meu quadro ser muito severo, eu acabei esquecendo dessa frase, eu acabei deixando, sabe? E aí eu tentei suicídio novamente. Em 2022, né? Setembro de 2022. Isso foi em setembro de 2022, no início de setembro de 2022. Eu estava triste ainda com o afastamento desses meus amigos. E aí eu queria acabar com a minha tristeza. E nesse dia eu fui para a ponte JK, foi no dia 6 de setembro. E eu estava decidida nesse dia a tirar a minha vida. Eu estava me sentindo muito triste. E aí eu fui para a ponte e eu tenho muito medo de água, então isso fez com que eu pensasse um pouco antes de pular.
E aí eu fiquei pensando, eu dei uma escalada, assim, na hora que eu escalei um pouquinho ali, passou um carro e buzinou. E aí eu voltei, dei uma respirada. E quando eu ia voltar a pular, eu vi que eu estava cercada de bombeiros. Tinha Amém, bombeiros Senhor. embaixo, tinha um bombeiro vindo de um lado e do outro, né? E aí ele chamou o carro dos bombeiros para vir me resgatar. Então, Deus enviou um anjo naquele Foi dia, muito rápido. que foi aquele rapaz que Sim, percebeu que você ia saltar da ponte. sim, ele disse E que ele viu. acionou os bombeiros e te impediram de fazer isso E foi tudo muito novamente rápido. com a sua vida. Tá vendo como que Deus vai agindo? Como que ele Isso. vai fazendo até que tudo, né, se aconteça. E aí os bombeiros chegaram e o que aconteceu? E aí os bombeiros chegaram, eu fui para a UPA, né? Só que nesse dia eu estava mesmo assim decidida. E aí quando os enfermeiros estavam ali, eles estavam ocupados, né? Tinham coletado sangue, né? Feito alguns exames. E aí eu peguei e saí, né? Sem que eles percebessem. E eu queria retornar à ponte. Só que quando eu ia retornar para a ponte, eu estava de ônibus e aí passou um carro do lado do meu ônibus e atrás desse carro, né, no vidro desse carro estava escrito: quando pensar em morrer, lembre-se que ele morreu para que você pudesse viver. Meu Deus. E Quantos sinais Deus isso, deu para você, Alessandra? eu nunca tinha visto essa frase. Eu falei para o meu esposo, ele falou que também nunca viu. E então me bateu um arrependimento. Eu quis voltar, eu fui para a rodoviária e aí eu não queria pegar metrô, que eu estava com muito medo, sabe? E aí eu falei para ele me buscar. E aí ele foi me buscar, a gente foi para casa. E aí foi quando ele me falou da missa de cura e libertação aqui da Pentecostes. Foi quando o Rodrigo, que foi outro anjo, né, Rodrigo? Sim, O presente de Deus. Rodrigo te chamou para vir nessas Sim. missas do Padre Moacir, Sim, de cura e libertação. isso foi. E aí vocês vieram na missa. Sim. Nós viemos, né, algumas vezes. Na terceira vez foi que teve a revelação do Padre Moacir. E aí, E essa revelação aconteceu em outubro de 2022. isso que foi poucas semanas depois disso ter acontecido. Certo. E aí a gente veio e na hora da revelação o Padre Moacir falou: tem uma pessoa à minha direita, eu estava à direita dele, e essa pessoa ela sofre de depressão profunda. Essa pessoa está muito triste e essa pessoa ela pensa em tirar a própria vida. E aí ele falou: você está sendo liberta. Em nome de Jesus Isso. Cristo. E aí eu tomei posse, e o meu esposo também, porque ele sofria muito com essa minha depressão, consequentemente, né? Que ele tinha medo de me perder, né? Então, eu tomei posse e depois desse dia minha vida mudou. Eu nunca mais quis saber, assim, de... A tristeza a gente sente, só que eu nunca mais senti aquela tristeza da depressão, que é aquela tristeza que vem sem motivo, é uma tristeza assim, muito intensa. Então... E né, de lá para cá também nunca mais passou pela sua vida de tentar não, contra a sua vida. nunca mais. Que é um bem tão precioso Isso. para Deus. Nós somos preciosos para Deus. Conforme a gente estava conversando agora há pouco, nós somos únicos. O amor de Deus por cada um de nós é único. E Deus te ama, Alessandra, assim como Ele me ama, assim como Ele ama a Gabi, assim como Ele ama você que está nos assistindo. O amor de Deus por cada um de nós é infinito. E é especial e particular. Ele nos ama de uma maneira particular. Olha para esse testemunho da Alessandra e nós podemos ver o quão foi grande o cuidado de Deus com a vida dela. Quantas vezes ela tentou contra a vida dela e quantas vezes Deus usou de pessoas que nesse momento foi anjos para poder livrar a Alessandra desse mal. Sim. E eu levo essa frase comigo do carro, né? Quando pensar em morrer, lembre-se que ele morreu para que você pudesse viver.
é uma dádiva, né, que ele deu pra gente. A vida é uma dádiva de Deus. Então, por mais que eu tenha passado assim por muitas dificuldades, eu sempre lembro disso e eu sei que a gente supera, né? Então, eu comecei a ver a vida de outro jeito depois que eu comecei a frequentar aqui. E eu só tenho a agradecer, porque realmente, né, a gente começa a dar um valor a mais à vida, né? Foi muito Alessandra, importante e pra mim. nós, aqui dessa comunidade, Renascidos em Pentecostes, ficamos imensamente felizes quando ouvimos testemunhos como o seu. Porque nós vemos que tudo que aqui tem, que tudo que aqui acontece, é o mover de Deus. É o novo de Deus, é um novo tempo. E Deus tem derramado bênçãos nessa comunidade através do nosso fundador, das revelações do nosso fundador. São inúmeras as graças que nós testemunhamos todos os dias. Então, assim, o seu testemunho vem de encontro a esse carisma. Vem de encontro à graça de ser uma renascida em Pentecostes. Por isso, meu irmão, neste momento, eu já quero ir te convidando a colocar aí no chat, não é, Gabi? Isso. Meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha neste momento e acompanha também este testemunho tão forte da vida da Alessandra. O amor de Deus alcançou a vida desta irmã. O amor de Deus transformou a vida dessa nossa irmã, que hoje relata aqui que ela venceu. Ela venceu a depressão, não por ela, mas pelo amor de Deus que foi derramado sobre a vida dela, Amém. que foi derramado no coração dela. Naquele instante em que o Padre Moacir elevava o corpo e o sangue de Cristo no altar, naquele momento em que o Padre Moacir se colocava ali como um grande canal de graça, como ele sempre se coloca em toda missa de quarta, em toda missa de quinta, ela recebeu a revelação, a grande revelação que mudou a vida dela para sempre. A revelação de que ela estaria sendo liberta dessa depressão profunda. E algo que eu gostaria que você frisasse, observasse, foi quando a Alessandra disse que ela tomou posse. Quando o Padre Moacir revelou que ali naquela missa de libertação tinha alguém com depressão profunda, mas que o amor de Deus estava indo ao encontro dela e que a partir daquele momento aquela depressão não mais existiria, a Alessandra tomou posse. Ela abriu o coração e tomou posse da bênção, tomou posse da graça. E esse tormento dessa tristeza profunda nunca mais perturbou a vida dela. Meu amado, que neste momento você possa ir colocando aí no chat a sua intenção, a sua súplica. Nossa Senhora da Primavera está aqui de braços abertos para acolher todas as nossas intenções, para acolher todas as nossas súplicas. Vai colocando nas mãos de Nossa Senhora a sua intenção, o seu pedido, a sua súplica. Eu sei que necessitamos de milagres. Qual é o seu milagre? Qual é a sua graça? Vai colocando nas mãos de Nossa Senhora. Vai pedindo a intercessão de Nossa Senhora neste momento. Vai pedindo ao Espírito Santo de Deus, pelas mãos de Nossa Senhora, pelo seu milagre, pela sua libertação, pela sua cura. Pode ser que o milagre seja para você, pode ser que você esteja intercedendo por alguém também. Vai colocando aí no chat, vai escrevendo a sua intenção, a sua oração, que nós queremos orar por você nesta noite. Porque assim como a graça de Deus alcançou a vida da nossa irmã Alessandra, e o seu esposo foi um canal de graça na vida dela, Exatamente. Deus seja louvado pelo dom da vida deste esposo. Deus seja louvado pela sua fé, esposo. Esposo escolhido de Deus. Você ergueu o escudo da fé. E o escudo da fé apaga todos os dardos inflamados do maligno. Amém. Como é bom
ter alguém perto de nós que ergue o escudo da fé quando nós estamos enfraquecidos. Que neste momento, você que está intercedendo por alguém, que neste momento, que até você mesmo que está difícil, está enfraquecido para erguer o escudo da fé, que neste momento você possa se encorajar, não pela sua força, mas pela força do Espírito Santo de Deus. Ergue o escudo da fé. Apaga os dardos inflamados do maligno agora, da sua vida, dos seus pensamentos, do seu coração. A Alessandra, por muitos dias, por muito tempo, foi perturbada pelo espírito da tristeza, pelo espírito da morte. Mas o Senhor Jesus, que dá a vida, como ela mesma falou, aquela frase daquele carro tocou o meu coração. O Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados. O Senhor Jesus morreu para que tivéssemos vida e vida em abundância. A Alessandra ainda não tinha vida em abundância até aquele momento em que o Senhor Jesus tocou o coração dela na missa de libertação. Mas ela tomou posse da graça. Que você possa tomar posse da graça também, nesta noite, neste dia. À luz deste testemunho, Alessandra, a sua vida é um dom de Deus. Alessandra, o Senhor te alcançou. O Senhor foi ao teu encontro. O Senhor usou de sinais, de anjos, como a Ana ia dizendo. O Senhor te amou. Alessandra, se você não estivesse aqui para dar este testemunho, Alessandra. Quantos que precisavam ouvir este testemunho, Alessandra, nesta noite de hoje, para ter sentido na vida? O seu testemunho é uma luz. O seu testemunho é uma graça nessa noite de hoje. Você é um milagre. E nós louvamos a Deus pela sua vida. Nós louvamos a Deus porque a graça do Senhor te alcançou. A graça do Espírito Santo de Deus naquela missa. O Padre Moacir, sendo usado como instrumento naquela noite, te alcançou. E nós louvamos e bendizemos ao Senhor neste dia. Amém. Pelo teu testemunho, pela tua vida. E pela vida e pelo testemunho de todos aqueles que serão alcançados nessa noite de hoje. Nós louvamos e bendizemos ao Senhor. Nós já vemos aqui no chat, a Maria das Graças, Alessandra. Ela está testemunhando. Que lindo essa frase. Ela nos diz que essa frase é muito linda e que toca, né? Sim, E que ela muito. também vive um problema como esse de depressão. Maria das Graças, saiba que a partir de hoje você estará nas nossas orações. Nós temos a Rosana Monteiro pedindo também pela saúde de José Alberto Vieira. Temos a Geni que pede para que Nossa Senhora da Primavera passe à frente da vida do seu filho. E Nossa Senhora da Primavera é essa, que vem ao nosso encontro, que traz o novo. A Mãe de Jesus é essa que cuida com tanto carinho de cada um de nós e acolhe os nossos pedidos e leva ao seu filho. Então é preciso que você creia, que você acredite, que você confie. Assim como a Alessandra tomou posse, assim como a nossa irmã Gabriela falou, é preciso acreditar. Tome posse da graça que Deus quer derramar na sua vida hoje. Creia, meu irmão. Onde quer que você esteja, saiba que o Espírito Santo de Deus te alcança. O Espírito Santo de Deus vai ao teu encontro e derrama sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, o dom de Deus. Esse dom de Deus que vem ao nosso encontro para nos libertar, para nos tirar muitas vezes dessas prisões que nós mesmos nos colocamos. Quantos de nós se encontra preso nesse momento? Preso no medo, preso na angústia, preso na depressão, preso em muitas situações que nos afasta do amor de Deus. Meu irmão, eu te convido a nesse momento se entregar verdadeiramente, abrir o seu coração para que Deus possa agir, para que Ele possa ir ao teu encontro. Jesus, Ele não é intruso. Ele não entra na nossa vida sem a nossa permissão. Assim como a Alessandra deu abertura para esse Deus transformar a vida dela, esse mesmo Deus hoje quer transformar a sua vida. Ele quer transformar a sua história.
Assim como já transformou a minha história, a história da Alessandra, a história do Rodrigo, que não conhecia de depressão, que não sabia o que era depressão, e de repente Deus coloca ele na vida dela para vivenciar. E ele foi o canal de graça, trazer ela até essa comunidade, até esse carisma que vem transformando vidas, que vem nos aproximando cada dia mais desse Deus que tudo pode. Amém. Não é? Amém. Glórias e louvores Eu ao realmente Senhor. eu não conhecia, não entendia, né, a doença da depressão, mas graças a Deus ele me fez entender a tempo de poder ajudar ela, né, a tempo de poder, enfim, influenciar com esse testemunho aqui hoje. Que Amém, bom. Rodrigo. Amém. Deus seja E louvado. nós somos gratos por isso, por esse testemunho, né, minha irmã? Com certeza, é uma graça de Deus. E eu gostaria, Ana, gostaria de encerrar esse momento de oração, esse momento de reflexão, com uma passagem de Eclesiástico. Eclesiástico, capítulo 30, versículo do 21 ao 25. Eclesiástico, capítulo 30, versículo do 21 ao 25. Anota aí, medita essa passagem nesta noite de hoje. Alessandra, você vai meditar esta palavra também, porque esta palavra, ela relata o que você viveu. Não te deixes dominar pela tristeza e nem te aflijas com os teus pensamentos. A alegria do coração é a vida do homem. A alegria do homem aumenta os seus dias. Ilude tuas inquietações, consola teu coração, afasta para longe a tristeza, porque a tristeza matou a muitos e nela não há utilidade alguma. Nós glorificamos a Deus, porque a alegria do homem, a alegria é a vida do homem. E essa alegria que hoje transborda no teu coração é a presença do Senhor Jesus no teu coração. Ele é a tua vida, Ele é a tua alegria. Sim, E nós com certeza. bendizemos ao Senhor por isso. Amém. Amém? Amém. Deus está me levando, nós esquecemos de proclamar algo importante nesse processo de cura da Alessandra. A Alessandra, ela não tinha tido ainda esse contato primário, esse primeiro amor, esse contato assim verdadeiro com Deus. Ela relatou que através dessa missa, dessa cura, dessa libertação, dessa proclamação, ela se abriu para isso. Ela se abriu para viver na presença desse Deus. Ela se abriu para tentar verdadeiramente entender e buscar o que Deus tem para ela. E na medida que a gente ia conversando, eu podia olhar os olhinhos da Alessandra, do Rodrigo, e ver que eles verdadeiramente hoje sabem o quão grande é o amor de Deus por eles. O quão grande é o amor de Deus pela vida de vocês. Inclusive, hoje, ela já até fala em melhorarmos como cristãos, cada dia mais e mais, Sim. já imaginando a volta de Jesus, que a gente até acha que já está próxima, né? Mas então dúvida. já fica aqui até o meu convite, né? Seja bem-vindo a esta comunidade. Porque é assim, através dessas curas, dessas libertações, venha caminhar conosco. Venha fazer parte desse grande exército movido por Jesus Cristo a levar curas e libertação. Você hoje, Alessandra, você hoje, Rodrigo, vocês já foram instrumentos de Deus através deste programa Sim. para levar às outras pessoas esse testemunho e mostrar aos outros que é possível. É possível quando a gente crê. É possível quando cremos no Deus do impossível. Porque aquilo que é impossível aos olhos dos homens é possível para Deus. Sim. Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje.
Amém. Né? Eu que agradeço por poder estar aqui, né? Porque realmente o amor de Cristo tem que ser propagado aos 7 ventos, tem que ser propagado, tem que ser É verdade. levado a todo canto, né? Ao mundo inteiro, né? Enfim. É verdade. Deus seja louvado. E é tão maravilhoso ouvir isso, que neste momento eu quero recordar aqui sobre a nossa revista Renascidos em Pentecostes e sobre a nossa revista Nossa Senhora da Primavera. Como o nosso irmão acabou de dizer, temos que proclamar, temos que propagar o amor do Senhor Jesus. Eu achei tão lindo quando ele falou aos 4 ventos. Isso mesmo, nós estamos aqui, essa é a nossa missão. De levar esse evangelho vivo, esse evangelho eficaz que traz vida aos 4 cantos do mundo. E somos a comunidade Renascidos em Pentecostes. Essa é a nossa missão, de levar o amor de Jesus aos corações necessitados, como o coração da Alessandra. E no finalzinho você viu, né, o nosso anúncio da Semana do Espírito Santo. Nós teremos a Semana do Espírito Santo do dia 19 ao dia 26. E nós encerraremos com Jesus Cristo, o Senhor do Universo, celebrando, comemorando Jesus Cristo, o Senhor do Universo. Então venha, traga a sua caravana, traga a sua família, divulga essa semana, porque vai ser uma semana de muita bênção, de muita graça. O Espírito Santo de Deus está sendo derramado nos nossos dias. Essa é a promessa para os nossos dias. Essa é a promessa para as nossas vidas, meus irmãos. E nós temos que propagar, nós temos que levar adiante essa mensagem, essa boa nova, essa mensagem de salvação, como o nosso irmão acabou de falar. Então, essa é a nossa missão, de divulgar e trazer o maior número de pessoas para essa semana. Minha irmã, e eu já quero aproveitar também, conforme a minha irmã Gabi falou, para você olhar o nosso QR Code aí, que vai aparecer na sua tela, e fazer o seu cadastro para ser um sócio evangelizador da revista Renascidos em Pentecostes e da revista Nossa Senhora da Primavera. Você aponta a câmera do seu celular para esse QR Code e se torna um sócio evangelizador aqui desse programa, dessa revista, esse programa Vivendo o Milagre, que precisa ser divulgado, pois é através desse programa que muitas vidas vêm sendo tocadas. Então, eu te incentivo a fazer o seu cadastro e a participar. E já aproveito para agradecer a você, que já é um sócio evangelizador, que já nos ajuda, através da sua doação, a manter essa evangelização. Nós estamos aqui na terra de Nossa Senhora da Primavera e é preciso de contar com a sua contribuição para que esse programa continue todas as segundas-feiras. Eu quero também já te avisar que nós vamos retornar nesse programa somente no dia 26, porque conforme a minha irmã Gabriela, 27 na realidade, 26 é o domingo, é o encerramento da Semana do Espírito Santo, então no dia 27 nós vamos retornar, porque conforme a minha irmã anunciou, no dia 19 nós não teremos missa aqui às 9 horas da manhã, mas teremos missa às 16 horas, que é a abertura da Semana do Espírito Santo. Como ela te disse, você é convidado a vir beber dessa graça, a viver conosco uma semana clamando o Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre as vidas das nossas famílias. Então, você já anota aí, venha participar conosco. Temos vários padres, vários convidados. Todos os dias será um padre diferente, numa missa de cura ou libertação para as nossas vidas. Venha participar conosco, venha receber este Espírito Santo. E a minha irmã tem um recadinho especial, né? Muito. Para vocês aí também. Muito. Nós temos as nossas lojas. Próximo à Capela São José
e próximo à Capela Nossa Senhora da Primavera, próximo ao refeitório também. Lá você vai encontrar artigos religiosos, livros do Padre Moacir, imagens, onde você pode ir lá comprar o seu presente, abençoar, levar como um sacramental aquele que você ama, levar aquele que você ama um sinal de Deus. Um livro abençoado do Padre Moacir pode ser um sinal de Deus, uma bênção de Deus para a vida dessa pessoa que vai receber. Uma blusa, temos lindas, lindas blusas aos moldes de Maria, né? Podemos nos vestir de forma elegante, temos vestidos lindos lá nas nossas lojas também. A imagem de Nossa Senhora da Primavera, imagens lindas de Nossa Senhora. Lá você pode encontrar esses lindos presentes e presentear, levar para sua casa. Temos as nossas lojas e também você pode entrar no número, entrar em contato pelo número 61 996320547. Você pode anotar esse número e entrar em contato que você vai ter também lá, tirar as suas dúvidas, poder comprar o que você precisar. Anota esse número aí, 61 996320547. E eu quero, antes de encerrar este programa, passa tão rápido o tempo, né? Que quando a gente percebe, nós já estamos encerrando. Eu quero te convidar a vir testemunhar. Fale às outras pessoas do quão importante é testemunhar sobre as graças que recebendo. Eu vou deixar para você aqui o nosso número da revista, deste programa, para que você passe para alguém que você conheça, que recebeu uma revelação através das nossas missas, ou uma cura através da intercessão de Nossa Senhora da Primavera, ou uma cura através das velas de Pentecostes, né, que também é uma revelação do nosso fundador. O número está aparecendo para você aí na tela. Agora, nesse momento, é o 619-9815-9218. E eu já quero ir te convidando também, a você que tem um jovem aí na sua casa, a ele vir fazer parte conosco, aqui na comunidade, do nosso grupo de jovem Geração RP. É uma nova geração renascida em Pentecostes. É preciso que esses jovens, desde o princípio, conheça esse verdadeiro amor de Jesus Cristo por cada um de nós. Para que não aconteça, assim como a Alessandra testemunhou aqui hoje, que desde os 14 anos ela viveu este quadro de depressão. E ela não conhecia esse Jesus que preenche esse vazio que muitas vezes buscamos encontrar no mundo, nas festas, nas drogas, e que nada vai nos preencher. É somente esse Deus é capaz de transformar e mudar a história de um jovem. Assim como a Alessandra nos relatou, que desde os 14 anos ela viveu essa depressão. Sim. E que ela não conhecia esse Deus, sim, que tudo pode mudar. Então, eu já te convido, olhe aí nas nossas redes sociais, que convide o seu jovem a vir participar conosco. Não é isso, minha irmã? Isso. E nós já vamos encerrando este programa. Mas hoje a nossa irmã deixou a palavra, né? Para que você possa meditar, onde Deus nos informa, onde Ele nos diz, através da sua palavra, que não podemos deixar que a tristeza tome conta da nossa vida. Mas eu te convido também a meditar o evangelho de hoje, que vai de encontro também a esse testemunho, onde Deus nos fala através do seu evangelho que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, a gente moveria uma amoreira de uma montanha e mandava ela se atirar ao mar. Meu irmão, é preciso crer, é preciso fé, é preciso acreditar. Confie nesse Deus, que tudo pode mudar, que tudo pode transformar. Seja qual for a sua situação, seja qual for a situação que você está vivendo hoje, nesse momento. Com Deus, tudo pode mudar.
Eu já quero ir agradecendo mais uma vez Eu que a sua agradeço. presença, Alessandra. Muito obrigada pela sua coragem. Você hoje foi forte e corajosa, assim como manda o Senhor. Ele nos manda ser forte e corajoso, porque Ele sempre marchará à nossa frente. Amém. E o seu testemunho hoje veio de encontro a muitas vidas, a muitas pessoas. Rodrigo, obrigada por ter sido esse instrumento na vida da Alessandra. Que Deus continue trazendo vocês para próximo dele. Que vocês queiram, assim como ela disse, cada vez mais se aproximar dessa igreja de Jesus Cristo. Conhecer, entrar nos mistérios dessa igreja e viver aquilo que Deus tem para a vida de vocês. Assim como lá na nossa conversa, no início, um pouco antes do programa, Deus foi me incomodando a dizer algo para vocês. Então, assim, acredite, esse foi o plano de salvação de Deus para a vida da Alessandra e para a vida do Rodrigo. Creia nisso, que esse Deus tudo pode e Ele vai transformar ainda mais a vida de vocês. Amém. Minha irmã Amém. Gabi, muito obrigada por esse dia, pela Amém. sua companhia. Amém. Que Obrigada. Deus continue nos abençoando. Amém. Em nome Que de Deus Jesus. continue iluminando este programa. Amém. Que nós possamos nos deixar a cada dia, a toda hora, ser instrumento de Deus É verdade. na vida das outras pessoas. É verdade. Deus quer que nós sejamos instrumentos dele. Então, é através desse Deus, através desse carisma, que eu vou me despedindo de vocês. Nós vamos falhar a próxima segunda-feira, mas no dia 27 estaremos aqui, mais uma vez, com mais um testemunho para nos encorajar a seguir nessa missão. Amém. Obrigada, Amém. Rodrigo, Em pela nome de confirmação que este carisma está fazendo a coisa certa. Porque no nosso estatuto tem que nosso... Ai, meu Deus, fugiu Missão. da minha cabeça. A nossa missão é evangelizar de todas as maneiras possíveis e aos 4 cantos do mundo. Muito obrigada, né, por isso, por essa fala. Eu gostaria de agradecer novamente pela oportunidade de estar aqui, né, testemunhando, e gostaria de parabenizar vocês todos, né, pela iniciativa, por esse programa, porque essas informações são extremamente importantes. São realmente, Amém, vocês estão de Rodrigo. parabéns. Muito seja obrigada. louvado. Muito obrigada. Deus seja louvado. E nós vamos nos despedindo. Fiquem com Deus. Tenham uma excelente noite de segunda-feira. Que Jesus Cristo abençoe e que Nossa Senhora da Primavera traga através da sua intercessão o milagre e a bênção que você tanto precisa. Amém. Amém. Amém.